O som seco de um copo de cristal quebrando ecoou pelo salão de mármore da mansão em Miami. Todos pararam. O champanhe escorria pelo chão polido, misturando-se ao reflexo dourado dos lustres. "Você não deveria ter visto isso", murmurou uma voz fria, quase um sussurro. A empregada Emily Carter permaneceu imóvel, com os olhos fixos na pasta de documentos aberta diante dela. Dentro da pasta, cifras milionárias, contratos ilegais e segredos que poderiam derrubar todo um império. Segredos que jamais deveriam ter caído em mãos erradas. O silêncio foi cortado pelo clique metálico de um cofre se fechando às pressas. O bilionário Richard Hamilton, dono de um império de imóveis e festas luxuosas, percebeu que sua fortuna não estava mais protegida. Mas o que exatamente Emily tinha visto? E, mais importante, até onde ela estaria disposta a ir para sobreviver a uma traição tão perigosa? Richard Hamilton não era apenas um magnata de Miami. Era o homem que transformara arranha-céus em cofres de vidro e festas luxuosas em negócios milionários. Sua mansão à beira-mar era palco de políticos, estrelas de Hollywood e milionários estrangeiros. Emily Carter, no entanto, não era uma convidada. Era a empregada invisível, a que observava de longe os segredos escondidos atrás de sorrisos brilhantes e taças de champanhe. Mas Richard a notava. Sempre. Havia algo em seus olhos que misturava inocência e coragem. O primeiro toque aconteceu por acaso. Uma taça passada de mão em mão durante um jantar exclusivo. O segundo, no entanto, foi intencional. Um olhar que durou mais do que deveria. Um silêncio carregado de algo proibido. Enquanto todos viam Richard como o dono de uma fortuna intocável, Emily enxergava o homem por trás do império, e isso a tornava perigosa, porque em suas mãos estavam não só confidências roubadas, mas também o coração de um homem acostumado a comprar tudo, menos amor verdadeiro. E o que poderia ser mais arriscado do que misturar fortuna, romance e segredos em um mesmo jogo? Talvez seja por isso que, quando essa história chegou ao clímax, sangue e riqueza se misturaram no mesmo salão. Emily Carter jamais imaginou que a vida a levaria até Miami Beach, trabalhando em uma das mansões mais luxuosas da cidade. Vinha de uma pequena cidade da Geórgia, carregando sonhos quebrados e a necessidade de sustentar a mãe doente. Para ela, o emprego não era apenas trabalho, era sobrevivência. Richard Hamilton, por outro lado, era a personificação da riqueza. Herdeiro de um império imobiliário, ele dominava não apenas os prédios que erguiam o horizonte de Miami, mas também as festas onde políticos e artistas se curvavam a seu nome. Estava acostumado a ser adorado, mas raramente era realmente visto. Foi numa noite chuvosa que os mundos deles colidiram. Emily estava sozinha na biblioteca, limpando taças de cristal, quando Richard entrou, cansado de sua própria festa. Ele a viu como ninguém jamais o via, sem brilho, sem fortuna, apenas um homem solitário. A conversa começou tímida. Ele perguntou sobre seus sonhos. Ela respondeu com cautela, mas havia algo em sua voz firme que despertava nele uma curiosidade rara. Ele se sentiu atraído, não por sua beleza, mas por sua autenticidade. Um tesouro que dinheiro algum poderia comprar. Nos dias seguintes, pequenos encontros se tornaram inevitáveis. Um olhar demorado na cozinha, um bilhete esquecido em um livro, um toque rápido de mãos ao passar uma taça. Cada detalhe se tornava um segredo entre os dois, tão perigoso quanto fascinante. Para Emily, era um conflito. Como se apaixonar por um homem cuja vida era construída sobre segredos e contratos obscuros. Para Richard, era um risco. Confiar seu coração a alguém que conhecia as entranhas de sua mansão e os mistérios escondidos atrás de portas trancadas. Mas o desejo falou mais alto. O primeiro beijo aconteceu ao lado da piscina, numa madrugada silenciosa. O som das ondas do mar
misturava-se ao clique distante de um cofre sendo trancado. O mesmo cofre onde estavam guardadas provas de traições empresariais, contratos secretos e testamentos ocultos. Foi nesse momento que Richard percebeu. Emily sabia demais. Ela não era apenas uma empregada, era testemunha de seu império e cúmplice involuntária de seus mistérios. E a pergunta que pairava no ar era simples e letal. Até onde iria esse romance proibido antes de se transformar em uma conspiração mortal? Richard levou Emily para dentro de um mundo que ela jamais imaginara. Iates privados cruzando o mar de Miami, festas exclusivas em coberturas onde políticos brindavam com artistas, viagens a Las Vegas apenas para um jantar e volta antes do amanhecer. Cada momento parecia um sonho dourado, e cada detalhe revelava a extensão de sua fortuna. Mas com o brilho vinha a sombra. Emily começou a ouvir conversas abafadas em corredores, contratos de imóveis que escondiam lavagem de dinheiro, políticos pagos em silêncio, rivais que desapareciam misteriosamente. O Império Hamilton não era apenas riqueza, era um castelo construído sobre segredos perigosos. Certa noite, ao atravessar a sala de mármore, Emily viu Richard discutindo com um sócio de longa data. As vozes baixas se tornaram gritos, até que um contrato foi rasgado em pedaços e jogado ao chão. O olhar de Richard naquele instante não era o do homem apaixonado que ela conhecia, mas de alguém capaz de trair para manter o poder. Emily guardava tudo em silêncio, mas dentro dela crescia um conflito. Poderia amar um homem cercado de mentiras ou estaria se tornando parte desse jogo de traições e conspirações? Cada vez que ela cruzava os olhos com Richard, via também o reflexo da verdade que ninguém ousava encarar. Os empregados sussurravam entre si, diziam que Emily sabia mais do que deveria, que havia coisas escondidas em cofres subterrâneos, documentos capazes de arruinar fortunas inteiras. Um deles chegou a alertá-la. Quem descobre demais nessa casa desaparece. Ela sorriu nervosa, mas a frase ficou ecoando em sua mente. E então veio o detalhe que mudou tudo. Ao limpar o escritório de Richard, Emily encontrou uma pasta deixada aberta sobre a mesa. Dentro, contratos selados, assinaturas de políticos e uma cláusula que falava sobre uma fortuna escondida. Uma herança secreta que poderia mudar o destino da família inteira. O coração dela disparou. Naquele instante, Emily percebeu que já não estava apenas envolvida em um romance proibido. Estava presa no centro de uma conspiração capaz de custar-lhe a vida. Naquela madrugada silenciosa, Emily desceu ao escritório principal. A mansão dormia, mas ela sabia que algo estava errado. O cofre de aço, oculto atrás de uma pintura dourada, estava entreaberto. O som metálico ainda ecoava em sua mente. Clique. Com mãos trêmulas, ela puxou a pasta esquecida. Entre contratos de imóveis e registros bancários, havia um envelope antigo, marcado com o brasão da família Hamilton. O título era direto: Last Will and Testament, Confidential. Emily não deveria abrir, mas abriu, e o que leu mudou tudo. O documento revelava que grande parte da fortuna de Richard não lhe pertencia de fato. Uma herança secreta, desviada de um parente morto em circunstâncias suspeitas, sustentava o império. Caso fosse exposta, a fortuna ruiria, e com ela, o nome Hamilton. O coração dela acelerou. Ao fundo ouviu passos. O cheiro de charuto denunciava Richard se aproximando. Emily escondeu a pasta às pressas, mas não rápido o bastante. Ele entrou no escritório, os olhos semicerrados, avaliando cada detalhe. Você não deveria estar aqui, Emily. A voz dele era fria, mas dentro dela ainda ecoava a ternura dos beijos roubados à beira da piscina. Agora, porém, havia medo. Medo de um segredo que poderia custar-lhe não apenas o amor, mas a própria vida. Nos dias seguintes, Richard mudou. O sorriso fácil deu lugar a silêncios longos. Emily sentia o peso da desconfiança em cada olhar.
Ele a tratava como cúmplice, mas também como ameaça. E nesse jogo perigoso, um passo em falso significava traição. Emily tentou se afastar, mas o destino a puxava de volta. A cada encontro, o romance proibido se misturava ao veneno da deslealdade. E no fundo, ela sabia. O testamento que guardava em segredo era a chave para destruir a fortuna Hamilton. Mas quem disse que ela estava disposta a entregá-lo? Ou será que a tentação de ter o poder em suas mãos era grande demais para resistir? Emily acordava todas as noites com a sensação de ser observada. O silêncio da mansão em Miami não era vazio. Parecia cheio de segredos sussurrados, olhares rápidos dos outros empregados, conversas cortadas quando ela entrava no cômodo. Aos poucos, percebeu que todos sabiam. Ela estava envolvida demais. Richard, antes apaixonado, agora a estudava como um predador. Em jantares de negócios, mantinha o braço em volta dela, mas seus olhos vagavam com desconfiança. Entre taças de vinho e contratos assinados, Emily sentia o peso do jogo mortal em que havia se metido. Um dia encontrou na porta do quarto um bilhete anônimo. Ele não confia mais em você. Cuide-se, a fortuna dele não é só dele. O papel tremia em suas mãos. Quem a estava alertando? Um aliado secreto ou um inimigo preparando a próxima armadilha? Enquanto isso, Richard reforçava suas defesas. Contratou investigadores particulares, aumentou a segurança da mansão e fechou os cofres com novas senhas. Mas, ironicamente, quanto mais tentava esconder seus segredos, mais expunha sua paranoia. Emily sabia que ele estava em guerra não apenas com ela, mas com sua própria consciência. A relação entre eles tornou-se um campo minado. Às vezes, ele a beijava como se ainda fosse sua salvação. Outras vezes, o olhar gélido revelava que a via como ameaça. O romance proibido agora estava contaminado pela traição. Amor e conspiração eram apenas duas faces da mesma moeda. Emily não estava sozinha nesse tabuleiro. Descobriu que o advogado da família, Charles Whitman, guardava cópias de documentos ainda mais comprometedores. Em uma conversa tensa, ele deixou escapar. Se a verdade vier à tona, não será só Richard a cair. Muitos impérios ruirão. Cada passo dela era seguido, cada palavra medida. E ainda assim, o desejo aprendia a Richard. No fundo, Emily lutava contra a pergunta que a consumia. Estava ao lado de um homem que amava ou de um inimigo que a destruiria sem hesitar? E numa noite sufocante, ao ouvir o clique suave de uma porta se fechando atrás dela, Emily soube. A conspiração havia começado, e ela era tanto peça quanto alvo no jogo mortal em torno da fortuna Hamilton. A noite estava quente em Miami, e a mansão Hamilton brilhava como um palácio. O jardim iluminado com tochas douradas, a piscina refletindo fogos artificiais e convidados em trajes de gala brindando ao som de jazz ao vivo. Era o aniversário de Richard, mas parecia a coroação de um rei. Emily caminhava entre os convidados como uma sombra, trajando um vestido vermelho dado por ele. O contraste era chocante. A empregada agora parecia parte da realeza. Mas cada olhar direcionado a ela carregava suspeita. Muitos sabiam que havia algo entre eles, um romance tão proibido quanto perigoso. Richard, de terno impecável, discursava diante da multidão. Falava de negócios, de investimentos futuros, de seu império imobiliário que jamais cairia. As palavras ecoavam com arrogância, mas Emily ouvia outra coisa. A mentira atrás do sorriso. Ela sabia que os documentos escondidos podiam anular tudo aquilo. No auge da festa, o inesperado aconteceu. Um convidado misterioso deixou cair uma pasta preta no salão. O som seco thump fez todos se virarem. Dentro, papéis com selos oficiais, contratos de herança e cláusulas que falavam em fraude. O silêncio foi cortado por murmúrios. As primeiras frases ecoaram como facadas. Fortuna roubada, fraude, traição. Richard empalideceu.
Seus olhos buscaram Emily no meio da multidão. O que antes era amor agora parecia acusação. Ele a encarou como se ela tivesse armado tudo. Emily, em choque, não negou nem confirmou. Apenas permaneceu imóvel, como se tivesse sido pega no centro da explosão. As luzes pareciam mais fortes. As câmeras dos convidados registravam tudo. E naquele instante, o homem que parecia invencível começou a desmoronar diante de sua própria festa. A traição que ele tanto temia não vinha apenas de sócios ou advogados, mas do coração que ele havia ousado confiar. A mansão Hamilton reluzia como um templo da riqueza. Lustres de cristal refletiam o dourado das paredes. Garçons circulavam com taças de champanhe, e a piscina iluminada parecia um espelho líquido do céu de Miami. Era mais do que uma festa de aniversário. Era a celebração de um império. Emily atravessava o salão com um vestido vermelho que parecia gritar em meio ao luxo. Já não era vista apenas como empregada. Agora era um enigma para todos os olhares desconfiados. Alguns cochichavam, outros a observavam com malícia. Richard, do palco, mantinha seu discurso, mas seus olhos buscavam apenas ela. O bilionário falava com confiança sobre negócios e investimentos. As palavras soavam grandiosas, mas para Emily eram apenas uma máscara. Ela sabia que por trás daquele sorriso havia segredos enterrados. Sabia que, se alguém abrisse o cofre certo, a fortuna inteira poderia desmoronar. E naquele instante, tudo parecia prestes a acontecer. Um convidado misterioso deixou cair uma pasta preta sobre o mármore. O som seco ecoou como uma explosão. O salão parou. Quando a pasta se abriu, papéis se espalharam pelo chão reluzente. Assinaturas, cláusulas ocultas, heranças contestadas. Murmúrios surgiram, aumentando em ondas até se tornarem vozes de choque. Richard avançou, tentando recolher os documentos, mas era tarde demais. Câmeras de celulares captavam cada detalhe. Aquelas páginas revelavam que parte de sua fortuna havia sido construída sobre fraudes e contratos ilegais. O Império Hamilton estava exposto, e Emily, no meio da multidão, parecia parte da conspiração. Ele a encarou, seus olhos ardendo de raiva e desespero. O romance secreto que dividiam, antes doce e proibido, agora tinha gosto de veneno. Emily não disse uma palavra, mas o silêncio dela foi mais devastador do que qualquer acusação. Era como se confessasse sem abrir os lábios. Os convidados começaram a se afastar. Uns riam em sussurros, outros gravavam tudo. O que antes era adoração transformava-se em espetáculo de ruína. Emily sentiu seu coração disparar, mas permaneceu firme. No fundo, sabia que a traição que Richard temia não viria apenas dos papéis, mas do amor que não podia controlar. De repente, as luzes piscaram, a música parou. Um dos sócios de Richard, Charles Whitman, ergueu a voz. Chega de mentiras! Este império foi construído em sangue e falsidade. O salão estremeceu. Cada palavra dele era como uma faca, cortando a imagem perfeita que Richard havia erguido por anos. Richard tentou reagir. Vocês não entendem. Eu protegi todos vocês. Mas ninguém acreditava mais. Emily sentia o peso da escolha em suas mãos. Proteger o homem que amava, mesmo sabendo de sua corrupção, ou aceitar que estava diante de uma queda inevitável. O silêncio que seguiu foi ensurdecedor, e então alguém gritou, ela sabia de tudo. Os olhares se voltaram para Emily. O vestido vermelho parecia agora uma marca de culpa. O calor das luzes a queimava, mas ela não se moveu. Estava encurralada entre amor e sobrevivência, fortuna e traição. E naquele instante, a festa se transformou em tribunal. Emily respirou fundo, sentindo o perfume caro das orquídeas se misturar ao cheiro metálico do medo. A pasta aberta no chão parecia um cofre escancarado diante de todos. Você sabia, não sabia? Sussurrou uma socialite, quase saboreando a ruína.
Emily manteve o queixo erguido, mas a dúvida feriu. Amor? Ou golpe? Richard desceu um degrau do palco e por um segundo sua máscara caiu. Havia dor nos olhos, não só raiva. Por quê, Emily? Disse baixo, quase inaudível. Ela quis dizer que o amava, que só queria salvá-lo do próprio império de mentiras. Mas a multidão exigia sangue, não confissões íntimas. O silêncio estrangulou. Charles Whitman ergueu outro documento. Cláusulas de herança desviada. Testamento ignorado. Contratos em nome de laranjas. As palavras atravessaram o salão como projéteis. Um craque de taça ao fundo marcou o início do pânico social. Investidores se afastando, aliados medindo distâncias, amigos virando estatística. A banda parou. O saxofonista baixou o instrumento atônito. O clique de câmeras multiplicou o escândalo. Um produtor de Hollywood murmurou: "Isso é maior que qualquer roteiro." E era, porque ali não havia dublês, apenas uma fortuna real, um império real e um romance proibido prestes a se tornar munição. Emily deu um passo à frente. "Richard, deixa eu explicar." Mas um coro de vozes a cortou. "Ela é a traidora. Ela roubou o testamento. Golpe de empregada." Aquelas palavras, afiadas como lâminas, não vinham só dos rivais. Também vinham de gente que antes sorriu nas festas e bebeu do mesmo champanhe. Richard ergueu a mão, pedindo silêncio. Ninguém toca nela. A ordem saiu firme, ecoando a autoridade antiga. Por baixo da dureza, porém, havia um tremor. O magnata que comprava verdades agora precisava de uma verdade que dinheiro nenhum trazia. O olhar dele implorou por um fio de lealdade. As portas se abriram com um sopro de maresia. Entraram 2 homens de terno, seguidos por uma mulher com prancheta. "Auditoria privada", anunciou um dos seguranças. A palavra soou como sentença. Emily percebeu que o jogo subiu de nível. Não era mais fofoca social, era uma execução cirúrgica de reputação. O telão do jardim acendeu, projetando gráficos de fundos, ilhas fiscais, imóveis sobrevalorizados, o Império Hamilton em mosaico, brilhante e vulnerável. Cada seta em vermelho era uma artéria cortada na credibilidade. A plateia oscilou entre fascínio e horror. "Isso vale bilhões", alguém sussurrou, trêmulo. Emily sentiu o coração bater no ritmo das ondas. Quis tocar a mão de Richard. Ele hesitou e deixou. Por um instante, voltaram a ser apenas 2. Um homem cansado do próprio poder e uma mulher que viu demais. "Diz que não foi você", ele pediu rouco. "Diz que não." Ela respirou, lutando contra a maré. "Eu nunca quis sua queda", disse ela firme, mas a verdade já estava batendo na porta. Houve um zumbido de choque. "Então confirma", gritou alguém. Emily encarou o salão como quem encara um tribunal. Há segredos que matam devagar. E há segredos que explodem. "Os seus nunca foram só seus, Richard." Whitman avançou com um pendrive. Provas finais. O bip do telão mudou de tom. Arquivos abriram. Mensagens, áudios, memorandos. Uma frase saltou. "Keep the will buried." A respiração coletiva prendeu. "Quem escreveu isso?" disparou um investidor. O silêncio respondeu como um veredito. "Foi você?" Emily perguntou baixa. Richard fechou os olhos, jurando silenciosamente contra os próprios fantasmas. "Eu protegi a família." Protegeu ou comprou silêncio? A pergunta ecoou como tiro. O romance se fez farpa, amor ferido por desconfiança, desejo atravessado por verdades ocultas. De súbito, apagão. As luzes morreram de uma vez. Gritos, corrida, o som de talheres no mármore, o clique metálico de um cofre ao longe, como se a casa respirasse segredos. Quando a energia voltou, a pasta no chão havia sumido, e com ela, o documento que podia absolver ou condenar de vez. "Tranquem as saídas", ordenou Richard, voltando a ser rei em território sitiado.
Os seguranças se espalharam. No telão, um aviso: arquivo corrompido. O pânico virou estratégia. Quem roubou a pasta? Quem teme a verdade? O relógio de parede martelou a contagem de um suspense que não perdoa atrasos. Emily olhou para a escadaria e viu um vulto. Seguiu o instinto. No alto do mezanino, um empregado antigo, Miguel, segurava a pasta junto ao peito. Eles vão te culpar, menina, sussurrou. Guarda isso e some. Antes que ela respondesse, passos pesados se aproximaram. O tempo quebrou em estilhaços. Richard subiu 2 degraus, a gravata solta, a respiração pesada. Miguel, entrega! O velho encarou o patrão. Seu pai me pediu para proteger o que você esqueceu. Honra. A palavra caiu como pedra em água rasa. Por um instante, o salão inteiro entendeu que fortuna sem honra é só um castelo em areia. A tensão partiu em 2 direções: dinheiro e memória. Emily estendeu as mãos, mas não pegou a pasta. Escolhe, Richard, a mim ou o abismo. Ele riu sem humor. Amor ou império? É essa a sua pergunta? Ela encarou. Não, verdade ou mentira. O público, hipnotizado, aguardou o veredito que valia bilhões. Whitman surgiu ao lado, olhos de rapina. Se ela pegar a pasta, vocês 2 caem. Se eu pegar, salvo o que der. Richard sabia de cor o custo de cada aliança. O romance, o império, a reputação. Tudo em roleta russa. O tic-tac do relógio virou trilha sonora de um destino prestes a escolher sua própria lâmina. O saxofonista tocou uma nota nervosa, como se o jazz pudesse colar as rachaduras. Ninguém riu. A câmera de um convidado focou em Emily. Lágrima contida, queixo firme, a beleza da coragem em contraste com a opulência decadente. Eu não quero seu tesouro, Richard. Só não quero morrer junto com ele. Uma senhora da velha guarda, amiga da família, sussurrou alto demais. A moça fala como quem ama. E amar ali parecia crime de alto risco, porque o amor que desafia um império escreve recibos perigosos, confidências, encontros, toques. Tudo pode virar prova contra você quando a maré da fortuna recua. Um repórter atravessou a corda. Sr. Hamilton, confirme, houve fraude no testamento? O flash estourou como raio. Richard abriu a boca, mas Emily respondeu primeiro. Houve medo. E quando o medo manda, a traição obedece. O salão absorveu aquela sentença simples, tão antiga quanto qualquer império. Miguel deu um passo e colocou a pasta na balaustrada, entre todos. Se pertence a alguém, pertence à verdade. O murmúrio ferveu. Richard fechou os punhos. Whitman calculou rotas. Emily viu no couro da pasta as marcas do tempo. Não era só papel ali. Era o esqueleto de uma dinastia procurando descanso. O vento do mar entrou mais forte, agitando as cortinas. Uma taça rodou e caiu, estilhaçando no mármore com um tlim decisivo. Emily pensou no primeiro copo quebrado, lá no começo. Loop perfeito. O som do luxo rachando. A promessa do segredo cobrando sua fatura. Tudo levava de volta ao mesmo ponto. Um investidor de Las Vegas ergueu a voz. Se a herança é ilegítima, eu aciono cláusulas de vencimento antecipado. Era o ovo da serpente. Cifras falando mais alto que moral. O Império Hamilton não caía por ética, caía por matemática. Em plateia entendeu de uma vez só que a fortuna sangra por juros também. Richard subiu o último degrau. Pousou a mão na pasta, mas não puxou. Olhou para Emily. Se eu abrir, acabou. Ela sustentou. Se você não abrir, já acabou. E ali a palavra amor se confundiu com coragem. O público prendeu o ar. O clique do fecho foi tão discreto quanto uma bomba relógio dizendo olá. Folhas se revelaram como espectros, nomes, datas, transferências. No meio delas, a frase que ninguém esperava. Em caso de morte, reverter ao verdadeiro herdeiro. Um arrepio varreu o salão. Quem é o herdeiro? Explodiu alguém. Whitman respondeu num fio de voz. Não está aqui.
Suspense puro, cirúrgico. Então falta parte do testamento, Emily concluiu. O advogado assentiu pálido. E onde está? Provocou Richard, farto de enigmas. A resposta veio do mar. Um motor de lancha rugiu e todos se viraram para a baía. Do cais privado, um homem se afastava apressado, algo metálico brilhando sob a luz. Segurança correu, convidados gritaram, o jazz virou sirene. Richard desceu correndo, derrubando cadeiras. Emily sentiu o estalo da decisão. Eu vou com você, disse, ignorando olhares. O romance escolheu lado em público, e esse gesto teve o peso de um anel de compromisso trocado no altar do perigo. No pier, o cheiro de gasolina misturou-se ao sal. O clique de algemas soou quando um guarda imobilizou um assistente júnior do escritório. No bolso interno, metade do testamento, dobrada como pecado. Quem te mandou? Rosnou Richard. O rapaz desviou os olhos para Whitman. O salão, lá atrás, engoliu seco. Eu te protegi por anos, Whitman tentou. Protegeu a si mesmo, devolveu Richard, enfim olhando o próprio reflexo sem maquiagem. Emily tocou seu braço. Acaba com isso. Ele abriu a metade do documento. Letras firmes, assinatura do patriarca, instruções póstumas sobre o herdeiro oculto e os limites do império. Faltava uma página, a mais vital. Sem ela, verdade e mentira dançavam no fio da navalha. Onde está o resto? Perguntou Emily ao assistente. No cofre, atrás do retrato da senhora Hamilton. O mesmo cofre que horas antes ressoara aquele clique frio na cabeça dela. O loop fechava como armadilha elegante. Voltaram à mansão sob uma tempestade de sussurros. Richard empurrou o retrato. A engrenagem gemeu. O cofre aceitou a senha com um bip curto. Dentro, a página final, amarelada, cheirando a passado e pólvora antiga. Emily leu antes de todos. Meu Deus! Os olhos dela brilharam de surpresa e dor. Diz. Richard estava sem ar. Diz logo. Emily respirou fundo. O herdeiro legítimo não é você. O mundo por um segundo ficou mudo. É seu meio-irmão, Nathan Cole. Um trovão de murmúrios estourou. Então, como se o destino tivesse senso de espetáculo, a porta do salão se abriu para o próprio Nathan. Nathan entrou sem pressa, sorriso controlado, impecável no terno escuro. Que festa, disse, como quem escolhe uma cadeira em um leilão. Cheguei tarde. A palavra herdeiro pesou na sala como uma âncora de ouro. Richard deu um meio passo, a alma balançando entre ódio e alívio por finalmente ter um vilão com rosto. Você roubou o que era meu. Nathan disparou, olhos no irmão. Eu sustentei o que papai me deu, devolveu Richard seco. Emily sentiu o campo magnético da tragédia. O romance já não era um segredo. Era um contrapeso emocional diante de uma guerra de sangue por tesouro. Fortuna vira faca nas mãos da família. Whitman tentou negociar. Podemos dividir ativos, construir acordo, preservar reputações. Nathan riu. Reputação? Você vendeu isso anos atrás. O advogado encolheu. O império estava nu. Investidores saíam em fila, como convidados deixando um casamento interrompido. O ar cheirava a fim de era. Richard olhou para Emily uma última vez antes do golpe final. Se eu cair, não quero te levar junto. Não finja heroísmo agora, ela disse firme. Seja verdadeiro. Ele assentiu como quem assina a própria sentença. Virou-se ao público. Eu confirmo, o testamento foi ocultado, e eu consenti, por medo. O salão soltou o ar num único suspiro. Medo, sim. O velho rei confessava o pecado original da sua coroa. Assumo as consequências, completou, entregando os papéis a um oficial de justiça que chegara discretamente. O clique das algemas não veio, ainda. Mas o clique da queda definitiva, sim. Nathan pegou a pasta com gesto vitorioso, mas o triunfo veio curto. A imprensa cercou, microfones como facas. Herdeiro de fortuna manchada por traição familiar.
Qual a sua primeira medida? Ele hesitou. A plateia percebeu. Herdar um império rachado é segurar um vaso chinês com luvas de gelo. Emily, no meio do redemoinho, percebeu o valor do que restava. Não ouro, não prédios, não iates. Restava a escolha. Olhou para Richard. A verdade te quebrou, mas também te libertou. Ele sorriu pequeno, pela primeira vez humano. E você? Eu fico com a parte que ninguém leiloa. Minha paz. Do lado de fora, a madrugada tocou o mar com dedos frios. A banda arriscou um acorde tímido, como se pedisse desculpas à noite. Dentro, os lustres ainda brilhavam, mas seu brilho mudou de espécie. Não era triunfo, era testemunho. A mansão não era mais um trono, era um arquivo de segredos finalmente abertos. E então, último giro de faca. Um repórter mostrou no celular a primeira manchete subindo em tempo real. O Império Hamilton desaba. Empregada é peça-chave. Em revelação de testamento secreto. Emily fechou os olhos por um segundo, sentindo o peso e a leveza da mesma palavra. Destino. Uma brisa entrou e folheou, sozinha, a página final do testamento sobre a mesa. O som foi um fu suave, quase um sussurro de desculpa vindo do passado. Emily lembrou do primeiro copo quebrando, do primeiro clique de cofre. Loop completo. Tudo começou com um som discreto e terminou com outro. Quando as luzes do jardim foram apagando, restaram 3 silhuetas recortadas no vidro. Richard, menos rei e mais homem. Nathan, herdeiro de um problema. Emily, sobrevivente de um romance tornado verdade. Lá fora, o mar não aplaude nem vaia. Apenas devolve, paciente, aquilo que os homens tentam esconder. O sol nasceu em Miami, tingindo a mansão Hamilton de dourado pálido, mas não havia glória na cena. Carros de reportagem cercavam os portões de ferro. Câmeras disputavam ângulos e flashes estouravam como tiros. O escândalo da noite anterior já era manchete em todo o país. Emily olhava pela janela do quarto de hóspedes, o vestido vermelho jogado no chão como prova de um crime invisível. O perfume de rosas da festa ainda impregnava o ar, mas agora cheirava a ironia amarga. Cada detalhe gritava lembrança da queda. Ela sabia. Nada voltaria a ser como antes. Richard descia a escadaria com passos pesados. Já não vestia terno impecável, mas uma camisa amarrotada. Seu rosto denunciava noites em claro. O magnata que antes controlava tudo, agora parecia prisioneiro em sua própria mansão. As paredes douradas ecoavam silêncio, não poder. Os jornalistas gritavam do lado de fora: "Sr. Hamilton, o testamento é verdadeiro? Emily Carter é cúmplice?" Ele ignorava, mas cada palavra era como veneno. A fortuna ainda estava em seu nome, mas o mundo já o tratava como um rei deposto. E reis depostos não voltam a erguer tronos. Emily foi chamada à sala principal. 2 investigadores privados a aguardavam. O som metálico de gravadores ligando deixou claro. Não era uma conversa, era interrogatório. "O que você sabia sobre o testamento?" Ela respirou fundo. "Tudo o que vi foi por acidente." Mas ninguém parecia acreditar. No jardim, convidados que permaneceram até tarde caminhavam como fantasmas. Mulheres em vestidos amassados, homens sem gravatas, todos murmurando sobre traição e fortuna roubada. A festa se transformara em velório simbólico de uma reputação. O champanhe aberto ainda brilhava nas taças, mas ninguém bebia. Richard chamou Emily em particular. "Você me ama?" A pergunta veio crua, sem máscaras. Ela hesitou. "Amo, mas não sei se consigo amar um homem que escolheu mentiras em vez de mim." O silêncio entre eles foi mais devastador que qualquer denúncia. Era o fim de um romance que começou proibido. As manchetes não perdoavam. O Império Hamilton desmorona. A empregada e o testamento escondido. Os jornais eram exibidos nas telas da Times Square,
em Las Vegas, em Los Angeles. O império não havia apenas caído em Miami, estava sendo despedaçado em público, costa a costa. O advogado Charles Whitman convocou uma reunião de emergência. Na mesa de mogno, documentos eram empilhados como cadáveres. Precisamos conter perdas, vender ativos, esconder o que ainda pode ser salvo. Richard ouviu em silêncio. Emily percebeu. Era um homem tentando esvaziar o Titanic com um balde. No canto, Nathan Cole sorria como herdeiro vitorioso, mas seus olhos denunciavam ambição maior que triunfo. Ele não queria apenas herdar, queria humilhar. O nome Hamilton agora é meu, disse com frieza. Emily sentiu a navalha dessas palavras. A fortuna não era apenas dinheiro, era vingança em cifras. Naquela tarde, a polícia entrou oficialmente na mansão. O som de botas no mármore ecoou como marcha fúnebre. Papéis foram recolhidos, cofres abertos, contratos examinados. O Império Hamilton estava nu diante da lei. Emily observava em silêncio, consciente de que cada olhar policial também pesava sobre ela. Os empregados, antes submissos, agora falavam em sussurros. Ela sabia de tudo, diziam. Foi cúmplice. Outros a defendiam. Ela só foi usada. Mas a verdade não importava. Na Guerra das Aparências, Emily já havia sido julgada pelo Tribunal Invisível da Opinião Pública e perdera sem direito a recurso. Richard recebeu a notificação: bloqueio de contas, congelamento de ativos, restrição de viagens. O império, outrora intocável, agora dependia de autorizações judiciais. Ele olhou para as mãos, acostumadas a assinar cheques milionários. Tudo o que toquei vira poeira, murmurou. Emily sentiu o peso da confissão. Na noite seguinte, um funeral simbólico foi realizado. Não de um corpo, mas de uma reputação. Velas foram acesas em frente à mansão, jornalistas narravam ao vivo, vizinhos cochichavam. O Império Hamilton havia morrido em praça pública. Emily sabia que estava enterrando junto o pouco de amor que restava. A leitura oficial do testamento aconteceu no escritório central. A sala lotada de advogados, câmeras e familiares. Quando a cláusula final foi lida, não restou dúvida. Nathan era o herdeiro legítimo. O golpe estava consumado. A fortuna mudava de mãos diante de todos. E Richard se tornou apenas sombra. Emily não chorou. Já não tinha lágrimas, apenas encarou Nathan, que a observava como quem avalia joia rara. Você pode escolher ficar ao lado de um homem falido, disse ele venenoso, ou caminhar comigo para o futuro. Ela sorriu, amarga. Prefiro caminhar sozinha. Pelo menos meus passos são meus. O salão explodiu em burburinhos. Emily saiu pela porta lateral, sentindo os flashes queimarem sua pele. Na calçada, repórteres a cercaram. Você foi amante ou cúmplice? Ela respondeu apenas, fui testemunha. E desapareceu no carro preto que a aguardava. As ruas de Miami engoliram sua silhueta. Richard permaneceu sentado após a leitura, sozinho. O copo de uísque na mão tremia. Pela primeira vez, ninguém se aproximava para bajular. O homem que um dia possuíra tudo, agora possuía apenas memórias e arrependimento. Emily não estava mais ali para ser consolo. Ele estava condenado à própria consciência. O mar rugia ao fundo como aplauso cruel. Na sacada, Richard olhou para a cidade que um dia dominou. Fortuna é ilusão, murmurou. Mas a frase se perdeu no vento. Dentro, advogados discutiam cifras, herdeiros brigavam, repórteres transmitiam ao vivo. O Império Hamilton não era mais tesouro, era espetáculo. E ainda assim, Emily sabia. O fim não estava escrito, porque segredos, uma vez expostos, não desaparecem. Eles criam ecos. E em algum lugar entre o amor que perdera e a traição que testemunhara, ainda havia páginas por serem lidas. A conspiração não acabava na queda, ela apenas começava. O sol atravessou as cortinas de seda como grades douradas. A mansão,
que já foi tesouro e vitrine de riqueza, agora parecia uma jaula. Richard caminhou pelo salão e ouviu apenas o eco de seus passos, toque-toque, como martelo de juiz. A Bloodstained Mansion, como chamavam os tabloides, exibia brilho e vergonha. No escritório, os cofres pareciam encarar de volta. O clique do teclado soou frio, sem recompensa. Documentos lacrados, contas congeladas, advogados silenciosos. A fortuna virou miragem dentro do próprio império. Riqueza sem acesso é prisão educada, polida, perfumada, implacável. O luxo apertava o peito. Richard abriu a janela. O cheiro de maresia não curou a náusea de poder perdido. Pensou em Emily, no toque, na promessa. A mansão guardava segredos como quem coleciona facas. Onde havia tesouro, restou dívida moral. Ele percebeu. O castelo não caíra por falta de dinheiro, mas por excesso de mistérios. Corredores longos sussurravam histórias de deslealdade. Havia quadros que pareciam julgar, tapetes que abafavam culpas. A Inheritance War deixara cicatrizes invisíveis nas molduras. Em cada canto, uma lembrança. Brindes, mentiras, contratos. O império exigia obediência, agora cobrava penitência. No quarto principal, o perfume de Emily ainda pairava, doce e acusador. Ele encostou a testa na madeira fria da porta. Traição, repetiu, não sabendo se falava dela ou dele. A Deadly Betrayal não precisou de sangue. Bastou um segredo. Nada mata mais devagar que a verdade adiada por medo. Os seguranças passaram na varanda, botas no mármore. Tac, tac. Richard odiou o som. Antigamente era trilha de controle. Agora, escolta da queda. A Hidden Fortune, que mantinha sua coroa, virou corrente no tornozelo. Um rei sem trono é só um homem cercado por paredes caras e noites longas. Pelo celular, manchetes corriam em letras gordas. Family Betrayal. Killed for Fortune? A insinuação rasteira dos portais de fofoca cutucava nervos. Não houve murder, mas a palavra vende. Ele desligou a tela. Ainda assim, o silêncio devolveu a pergunta. Quantas vidas o império esmagou para existir? No closet, gravatas pendiam como cordas de hábitos. Escolheu nenhuma. A camisa aberta denunciava a fraqueza que antes nunca ousou mostrar. Riqueza é roupa que, quando rasga, expõe ossos. O império não era blindagem, era maquiagem. E maquiagem, diante de lágrimas, escorre. Ping, ping, tic-tac. O piano da sala esperava dedos firmes. Richard tentou um acorde, saiu trêmulo. A casa respondeu com um estalo na madeira, como se zombasse do maestro deposto. A Inheritance War desafinou o lar. O som que antes encenava opulência agora tocava luto. O piano era cofre de emoções sem senha. Ele reviu mentalmente o testamento. O nome de Nathan brilhava como neon tóxico. Segredos herdados. Deslealdade plantada. O pai deixara um mapa e uma maldição. Tesouro e ruína na mesma caixa. Hidden Fortune, pensou. Hidden Rot. A fortuna escondida correu como ácido sob a tinta dourada. No espelho, o próprio rosto parecia um relatório de perdas. Sono, apetite, paz. A mansão expandia e encolhia no mesmo fôlego. Um labirinto de mármore onde cada curva devolvia a palavra golpe. Deadly Betrayal não precisa de faca, precisa de confiança mal gasta. A dele foi gasta com juros. Na varanda, o mar repetia a catequese do tempo. Vai e volta, leva e traz. Richard lembrou do primeiro clique do cofre. A trilha sonora do início era também a do fim. Loop perfeito, punição elegante. A Bloodstained Mansion não tinha sangue no chão, mas tinha culpa nas paredes, espessa e antiga. Emily, do lado de fora, vivia outra grade, a de câmeras e perguntas. O mundo a trancou em um quadrado de pixel. Cúmplice ou vítima? Ela escolheu silêncio, mas o silêncio tem custo. Toda fortuna cobra, todo segredo fatura.
E toda traição escreve seu recibo na pele de quem amou de verdade. Richard caminhou até a galeria de fotos. Sorrisos congelados, jantares de gala, mãos dadas com pessoas que já saltaram do barco. Family Betrayal não era manchete, era tradição. Ele enxergou o fio que costurava gerações. Medo produz mistérios. Mistérios cobram deadly betrayal. Matemática sombria. A campainha tocou e ninguém atendeu. Ele mesmo abriu. Na soleira, uma caixa sem remetente. Dentro, a taça quebrada da noite do escândalo, colada de forma torta. Um bilhete. Toda riqueza colada racha de novo. O objeto simbólico brilhou como profecia. Tesouro remendado convida à próxima queda. No jardim, orquídeas impecáveis exalavam um cheiro de hospital limpo. Pureza ensaiada, vida controlada. Riqueza é uma estufa. Tudo floresce, nada cria raiz. Ele esmagou uma pétala sem querer e o perfume explodiu. Lembrou de Emily, uma flor que não se vende, tesouro que não aceita cofre. Caiu a noite. As luzes automáticas acenderam em sequência, tac, 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 como algemas luminosas. A mansão respirou pesado. Richard subiu ao terraço e, pela primeira vez, considerou partir sem nada. Levar só o que ninguém confisca. Culpa, memória, amor quebrado. O resto era aço e números. Antes de dormir, abriu o cofre menor. Lá, um relógio do pai. O tic-tac alinhou o peito. Tesouro simples, verdade inteira, riqueza que não se esconde, segredo que não acusa. Ele fechou os olhos e sussurrou para a casa. Amanhã eu escolho. A mansão respondeu com um estalo. O Lupe aguardou. No escuro, ele sonhou com Emily dizendo, abre, não o cofre, a vida. Acordou suando, com o mar batendo como um júri paciente. A prisão dourada continuava ali, mas a chave talvez não fosse de metal. Talvez fosse uma confissão, ou uma renúncia, ou um amor que não aceita ser moeda no império. Richard estava no escritório, o mesmo onde Emily abrira o testamento. O silêncio pesava. O cofre aguardava, escondido atrás do retrato da mãe. O clique metálico ecoou de novo, como na primeira noite. Loop perfeito, o começo e o fim unidos pelo mesmo som. O que sairia dali definiria destino. Dentro do cofre havia mais que contratos. Um envelope marcado com caligrafia antiga. Emily segurou primeiro. As mãos tremiam, mas os olhos estavam firmes. Leu em voz alta. Se alguém esconder esta verdade, o nome Hamilton cairá. A profecia do patriarca se cumpria. O império ruía por dentro. Richard afundou na cadeira. A respiração era curta, entrecortada. Eu tentei salvar o que era nosso. Emily o encarou. Você tentou salvar o que era só seu, e perdeu tudo. O romance se quebrou ali, não em falta de amor, mas em excesso de segredos. E segredos, uma vez revelados, não voltam atrás. Nathan entrou, passos calculados. Então acabou. A voz dele cortou o ar como lâmina. O documento em suas mãos confirmava a herança total. Richard não reagiu. Apenas fechou os olhos, aceitando. Emily, porém, não desviou o olhar. A luta dela não era por fortuna, era por verdade. As câmeras gravavam cada detalhe. Jornais transmitiam em tempo real. O mundo via um bilionário cair em sua própria blood-stained mansion. Não houve murder, mas houve execução. Pública, cruel, definitiva. A traição não estava no romance com Emily, mas na deslealdade contra a própria família. O advogado Whitman fez a última jogada. Apresentou denúncia oficial. O som de algemas preencheu a sala. Clac! Richard Hamilton, magnata de Miami, agora era prisioneiro do próprio império. O luxo virou cela. E Emily, ao vê-lo ser levado, percebeu que todo amor custaria mais caro que qualquer tesouro. Emily saiu para o jardim. A brisa do mar bateu em seu rosto. O mesmo cenário da primeira vez em que beijou Richard. Mas agora não havia música.
Apenas câmeras e silêncio. O amor proibido se transformara em lembrança. A herança mais pesada que ela carregava era a memória do que poderia ter sido. Os convidados restantes observavam em choque. Alguns riam em sussurros, outros fingiam piedade. Mas todos sabiam. A fortuna Hamilton não era mais império, era aviso. Um monumento ao preço da ganância. Emily caminhou entre eles sem pressa, cada passo marcado pelo som discreto do salto ecoando no mármore. Na calçada, um repórter se aproximou. Você destruiu um bilionário? Emily sorriu, amarga. Ele se destruiu sozinho. Eu só estava lá para assistir. As câmeras captaram a frase, e ela se espalhou pelo mundo como epígrafe da tragédia. Um resumo perfeito. Traição não precisa de inimigos, apenas de medo. No fundo do salão, a taça quebrada ainda estava sobre a mesa. O reflexo do cristal rachado devolvia a cena inicial. Tudo havia começado com um estilhaço e tudo terminava com outro. Loop fechado. O som seco do vidro lembrava. Fortunas escondidas sempre encontram o caminho da ruína. Emily respirou fundo e deixou a mansão para trás. O mar rugia indiferente. O mundo seguia, mas ela levava a moral no coração. Nenhum tesouro vale a vida. Nenhum segredo compra paz. Nenhuma traição permanece escondida. A fortuna pode ser ouro, mas a verdade sempre é a lâmina final. A mansão Hamilton, outrora símbolo de glória, agora repousava como mausoléu de segredos. Seus salões dourados guardavam ecos de festas, mas também o som frio de verdades reveladas. Emily entendeu que a riqueza pode erguer paredes, mas não sustenta a alma. E quando o ouro vira sela, já não é fortuna. Richard se tornou lição viva. Traição não começa na queda, mas no primeiro silêncio diante da verdade. A fortuna escondida que ele tentou proteger custou-lhe mais do que milhões. Custou-lhe amor, paz e legado. Emily partiu sabendo que não era vilã nem heroína, mas testemunha de uma ruína inevitável. Nathan herdou números e contratos, mas não herdou confiança. O novo dono do império carregava um trono manchado. O público sabia, nenhum herdeiro limpa um sobrenome corroído pela ganância. O Império Hamilton mudara de mãos, mas sua sombra continuaria a assombrar todos que tocassem nele. E assim, a história se fechava como começou, com o som seco de um copo quebrado e um cofre batendo. Ciclo perfeito, aviso eterno. Fortunas escondidas sempre emergem, e quando emergem, levam junto tudo o que parecia sólido. A moral é clara, segredos pesam mais que ouro, e sempre cobram a fatura. E essa não foi a única fortuna perdida para segredos e traições. Muitas histórias como essa ainda estão escondidas. Se você quer descobrir outras quedas milionárias e impérios marcados pela ganância, inscreva-se agora e ative o sininho. Cada semana, novas histórias que mostram como riqueza e mentira sempre se encontram. Você vai querer estar aqui para ouvir todas. E me diga, até onde você iria por uma fortuna e o que estaria disposto a perder para mantê-la?